Vamos. Meus irmãos, você que está assistindo conosco, essa a série de lives chamada Parceiros no Reino, onde nós estamos conversando com pastores que plantaram ou que estão plantando igrejas no Rio Grande do Sul. E nessa noite nós temos o privilégio, o prazer de receber o reverendo Daniel, da Igreja Presbiteriana de Canoas. Então você que está nos ouvindo, você que está participando conosco dessa live, primeiro, meu muito obrigado por você me receber na sua casa. Deus abençoe a sua vida, guarde o seu coração. Creio que será um momento especial do Senhor para a nossa vida, ouvir o pastor Daniel. Pastor, conforme aquele script que eu mandei para o senhor pudesse apresentar para as pessoas que talvez não conheçam o senhor, formação, família, depois também apresentar um pouco a igreja, enfim, o senhor se apresentar para o pessoal. Muito bem. Sou o pastor Daniel Alves, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Me formei no ano de 2003, no seminário em São Paulo, no JMC. Depois fui pastorear no interior da Bahia. Pastorei durante 5 anos no interior da Bahia. E lá tive contato com um concurso, a história do concurso para a Força Aérea. Então fiz a prova, fui aprovado, eu e um outro pastor chamado Christian, como os primeiros capelães do quadro de carreira da Força Aérea. E de lá, então, fui designado para vir trabalhar como pastor, como capelão dentro dessa instituição aqui em Canoas. Cheguei aqui por volta de 2008 e estou desde então. Esse é o nosso 12º ano aqui no Rio Grande do Sul. Viemos para cá sem imaginar que nunca passou pela nossa mente vir morar no Rio Grande do Sul. Na verdade, quando eu pensava que poderia ter saído, o máximo que eu tinha descido para o sul foi Santa Catarina. Recebi um convite no passado para Itajaí. Mas nunca tinha pensado nada no Rio Grande do Sul. E dentro do quartel, nós não tomamos a decisão de para onde iria. Quando eu fiz a prova era para qualquer lugar do Brasil. E na última semana, o chefe lá então disse, um vai para Manaus, outro vai para o Rio Grande do Sul. E agora? Para onde será que vai mandar um e o outro? E eu sempre fiz uma oração com a minha esposa, e a oração foi, Deus, nós queremos estar no lugar onde a gente possa ser útil. Só que ao mesmo tempo que eu orava assim, eu falava, meu Deus, vai me mandar para Manaus, porque eu vejo muita carência naquela região mais afastada, amazônica. Contudo, eu tive o privilégio de conhecer a Amazônia, fiquei uma semana lá durante o meu curso, e constatei uma coisa gloriosa, lá tem muitos evangélicos, o índice evangélico lá é gigante, as igrejas presbiterianas têm várias e várias igrejas lá. E eu orei, Deus, me mande para o lugar onde eu possa ser mais útil. Se for para Manaus, para o Rio Grande do Sul, e na outra semana então foi dito, você vai para Manaus, Daniel, você vai para o Rio Grande do Sul. Então nós começamos a orar por isso e nos preparar para vir para cá. Vim para cá não por causa da igreja especificamente, isso do meu ponto de vista, olhando. Eu vejo que pela soberania de Deus, Deus usou a Força Aérea para que eu viesse para cá, porque Deus queria me usar aqui de alguma forma para ajudar o Estado que tem um índice de presbiterianismo, na época as coisas já melhoraram muito, muito mesmo, mas que tinha o menor índice evangélico do país. Todos os presbiterianos do Estado, na época, eram menos que a minha igreja de origem, lá na Bahia, em Campo Formoso, com as suas congregações. E, de fato, Deus atendeu nossas orações. Deus nos mandou para um lugar onde a gente pôde ser útil. E assim, temos nos colocado nas mãos de Deus ao longo desses anos para servir a Deus. Tanto no quartel, eu dou meu expediente no quartel, sou capelão da Força Aérea, são várias unidades aqui no Sul. E quando eu não estou aqui, dou assistência, então, à Igreja Presbiteriana e aos trabalhos que são realizados ali. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Eu acho que o senhor sabe, né, que a minha família, o senhor converteu nessa igreja, né, em 1996. É óbvio que da igreja que tinha em 96 para a igreja que existe hoje, acho que só o terreno, não tem mais, nem a árvore tem mais agora. É verdade, mudou muita coisa. É uma pena, né? Eu vejo, você deve ter feito parte, não sei se foi quando você foi para o seminário, ou que eu lendo um pouco da história, né? Peguei algumas informações, mas li atas, documentos da igreja para tentar entender um pouco da história dela,
mas vi que ela teve muitos momentos difíceis de tentar avançar. Ela teve o auge dela, eu diria, com um pastor de Porto Alegre, que foi o pastor Gidiel. Ou seja, quando não tinha pastor em Canoas, ele era pastor de Porto Alegre e ficava indo a Canoas. Eu não sei se essa era a Isso. tua época também que estava ali. Então, foi essa época que nossa família começou a ir na igreja. 95, 96. Então, foi a época então que ele começou a dar assistência. Eu já conversei com ele, tentando descobrir um pouco da história. Até tem no nosso anuário alguns textos do Gidiel contando como era esse período. E, de fato, a igreja cresceu. Quando se esperava que ela fosse... iam fechar tudo ali, até ele fez um bom trabalho, Deus abençoou graciosamente, e o trabalho avançou. Foi organizada a igreja, então, em 99, e assim permaneceu até durante mais 2 pastorados, se eu não me engano. O próprio Gidiel confessa que, assim, foi ótimo ter visto a igreja avançar, mas a escolha de quem ia continuar o trabalho com ele ali é que não foi a melhor das escolhas. E, infelizmente, isso acontece. Às vezes tem uma pessoa que está fazendo um excelente trabalho e vem uma outra pessoa que não tem os mesmos princípios, as mesmas direções, o mesmo compromisso com a igreja, e isso acabou fazendo com que a igreja ficasse, literalmente, acho que 4 meses fechada. Praticamente o povo dispersou. Eu não estava aqui ainda nesse período, mas é o que eu tenho de relatos dos que vivenciaram aquele período, alguns sobreviventes. E o momento de realmente de você ver uma igreja que estava pujante, vi algumas fotos, o templo cheio, e de repente agora o templo fechado durante 4 meses. Quando o presbitério interviu, já acredito que foi tarde demais, muita gente dispersou. Eu acho que foi algo muito terrível que aconteceu naquele período, porque às vezes as igrejas passam por problema e racha, mas quando racha, por pior que seja, ainda se tem um grupo ou outro, e às vezes criam 2 igrejas até de um racha. Mas ali não foi um racha que teve, foi algo terrível, porque bateu e dispersou, pulverizou as pessoas para vários lugares, e foi realmente muito complicado. E Deus, em sua soberania, me mandou 1 ano depois disso tudo ter acontecido. Nesse último período eu já não estava mais na igreja, porque em 2003 eu comecei a namorar a Dani, né, minha esposa, e daí eu fui para a segunda igreja em Porto Alegre, né? Então esse último período eu não peguei mesmo na igreja. O primeiro período que eu lembro do Senhor foi, acho que no ano que o Senhor assumiu a igreja, porque quando eu estava no seminário, todos os anos eu vinha, tanto na reunião de meio de ano quanto na reunião de final de ano. E eu lembro que uma das reuniões foi em Canoas. E ainda o senhor estava recomeçando, né, o trabalho, e estive aí também agora nas minhas férias, numa escola dominical. Mas daí, por isso que eu estou comentando, porque daí do pessoal que era mais antigo, eu vi o Lucas, que ele tinha mais ou menos a mesma idade do meu irmão mais novo, então ele era uma criança na época, e o Fabiano, né? Porque os demais eu não vi. Sei que a Dona Esther também tem participado, né? Isso. Quando eu cheguei ali, eu iniciei o trabalho ali, eu cheguei no final de 2008, transferido para cá, cheguei bem na Semana Farroupilha aqui, para marcar mesmo, e as minhas filhas ficaram maravilhadas, porque elas diziam, pai, nessa cidade tem princesas, porque ele via as meninas de vestido e tudo. E nós chegamos bem naquela semana. E logo depois, acho que 1 mês depois, eu comecei a procurar identificar as igrejas. E com 1 mês e meio já tinha conhecido todas as igrejas da região metropolitana, né? Foi no domingo no Cristo Redentor, domingo na primeira igreja, na segunda, na metropolitana. Cheguei até Sapucaí e Sapiranga. Já conhecia praticamente a região metropolitana, as igrejas que existiam aqui. E o presbitério se reuniu, então, e me fez uma proposta. Falou, pastor, nós temos um convite, temos uma proposta para o senhor aqui. Eu falei, olha, eu moro em Canoas, eu trabalho no quartel, eu posso ajudar as igrejas, desde que não sejam essas tão longe, porque eles citaram na época que tinha igreja na fronteira. Eu falei, não dá para eu ir voltar. Agora, alguma coisa que dê aqui, eles, não, é aqui em Canoas mesmo. A gente precisa de alguém aqui em Canoas. E aí eu comecei a pensar em tudo aquilo que a gente orava antes de ter ingressado na Força Aérea, e como Deus foi colocando cada coisa no seu devido tempo, para que, de fato, desse certo a nossa vinda para cá e chegar no momento crucial, necessitado, onde não havia obreiro, não havia presbíteros, não havia liderança,
havia um templo, mas e muitas pessoas dispersas. Para reiniciar um trabalho, para revitalizar o trabalho, realmente é um momento trágico, mas que Deus manifestou sua graça. E a igreja pôde renascer das cinzas e avançar, e com pouco tempo ali, acho que com 1 ano e meio depois, a gente já estava reorganizando a igreja de Canoas, já estabelecendo seu conselho. Eu me recordo que naquele dia eu desci do púlpito, no dia da organização da igreja, e eu saí contando as pessoas que estavam ali. Quando eu cheguei aqui, a senhora estava, o senhor estava, haviam 13 pessoas. 13 pessoas. E falo, e hoje nós estamos organizando a igreja com 57 membros comungantes. Se a Força Aérea quiser me mandar embora amanhã, daqui para qualquer outro lugar, eu já sinto que eu cumpri o meu trabalho aqui, porque agora já tem 4 presbíteros eleitos, temos 4 diáconos, a igreja tem autonomia financeira para contratar um pastor de tempo integral, então vocês podem fazer isso. Só que o conselho disse, não, a gente não quer outro não, a gente quer continuar com o senhor por aqui. E assim tenho ficado. Os irmãos têm nos tolerado e nos ajudado nesse serviço ao longo desses anos. Eu lembro que em 2007, que foi o ano que eu estava sendo avaliado pelo presbitério, foi o ano que o senhor falou que a igreja ficou fechada, né? E que daí o presbitério me designou para ter um trabalho de oração com uma família que mora na Igara ali, eu não lembro, é uma senhora. E daí tínhamos só da Solange. Isso, só o trabalho com ela. E daí depois, em 2008, eu fui para o seminário, e daí quando o senhor assumiu a igreja. Eu fico muito feliz por ver, porque é uma igreja que eu tenho muito carinho, está no meu coração, assim como a Igreja Central de Porto Alegre. São igrejas que Deus usou para alcançar minha família para Cristo, e sou muito feliz por essas igrejas. Pastor, aquilo que a gente combinou, aquilo que Deus colocou no seu coração, uma devocional para aqueles que estão com a gente hoje à noite? Muito bem. Eu quero compartilhar então com vocês um texto de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 24. Nós estamos vivendo uma época de pandemia e vira e mexe a gente conversa de alguma coisa que tem a ver com isso, né? Nunca se viu uma situação como essa, eu nunca vivenciei um surto epidêmico de proporções tão alarmantes, tão grandes, atingindo o mundo inteiro como esse atual Covid-19. E eu quero fazer uma alusão a esse vírus e os efeitos dele para um outro assunto também muito importante para a vida da igreja. E eu quero ler então aqui Atos capítulo 24, quando o apóstolo Paulo, preso e tendo que se apresentar para fazer a sua defesa, havia um certo orador chamado Tértulo, e esse queria contra-argumentar com Paulo. Então era alguém que estava ali para fazer isso. Em um determinado momento do discurso desse homem, desse Tértulo, ele começa a xingar o apóstolo Paulo, e eu queria chamar a atenção exatamente para isso que é dito dele, né? Então, o verso 5 diz assim: porque tendo nós verificado que este homem, Paulo, é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, observe aqui, essa história toda da pandemia do coronavírus me faz lembrar exatamente dessa história aqui desse homem influente, preso por pregar o evangelho, acusado agora perante o governador por esse grande orador, Tértulo, e a acusação para Paulo esse homem é uma peste. É interessante, eu fui estudar a palavra que está aqui, a palavra grega aqui, loimon, significa literalmente epidemia ou uma praga. Então, Tértulo chama Paulo, contextualizando para hoje em dia, como dissesse, esse Paulo é um Covid-19. Esse Paulo é uma praga, é um negócio de proporções. Se você deixar ele não tratar, ele vai esparramar isso pelo mundo inteiro. Então, eu acho muito interessante essa crítica que Tértulo fez a Paulo, chamando ele de uma peste, de uma epidemia. A ação missionária do apóstolo Paulo de levar a mensagem por todos os lugares
deu a ele esse título de honra. Qual é o seu título, Paulo? É uma praga. Esse homem é uma epidemia. Mas olha só, esse não foi o primeiro. Teve outra vez que criticaram também a ação missionária dos cristãos, onde eles, em Atos 17, é dito assim: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, porque eles estão pregando a mensagem do reino de Deus, a mensagem central do Evangelho de Cristo Jesus. O mundo está virando de cabeça para baixo, está sendo transtornado. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Na verdade, a gente sabe que o mundo não ficou de cabeça para baixo. O mundo de cabeça para baixo começa a ficar na posição certa com a mensagem do Evangelho. E essas duas expressões nos faz refletir. Eu gostaria de compartilhar isso com todos que estão nos acompanhando agora, a importância da gente ser uma praga, nesse sentido do mau uso aqui da palavra pelo Tértulo. Porque Deus nos mandou sermos disseminadores, só que nós não disseminamos morte. O vírus que nós queremos compartilhar não é destruidor, pelo contrário, ele coloca as coisas no devido lugar, transforma a vida das pessoas, converte os corações e faz uma reviravolta na vida das pessoas. É o cumprimento da mensagem de Cristo, quando diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Assim como o coronavírus tem se propagado com tanta rapidez, nós precisamos levar também a mensagem do evangelho. Esses dias eu estava compartilhando um momento muito especial com o Dr. Elias Medeiros, foi meu orientador de mestrado, de doutorado, e nós tivemos uma videoconferência com ele, onde ele fez uma pergunta muito séria. Ele fala: vocês acham que hoje as pessoas estão compartilhando mais o evangelho por causa do coronavírus ou não? O fato das pessoas estarem mais em casa, elas estão mais preocupadas em compartilhar o evangelho ou não? O coronavírus vai mudar a vida das pessoas ou não? E a gente percebe que não. Ainda que tem muita gente que está até mais ansiosa, preocupada, a gente não vai pregar mais o evangelho porque tem uma praga, uma epidemia. O apóstolo Paulo pregava o tempo inteiro. Estava nele. Isso fazia parte do estilo de vida. A evangelização, a missão na vida do apóstolo Paulo não era simplesmente uma programação, um evento. Era a essência dele. Ou seja, você não conseguia deixar aquele homem quieto no lugar para ele não falar com alguém. Então, as coisas ruins aconteciam com ele, as quarentenas dele, que a gente vê algumas quarentenas, né? Ele está preso em Roma. Enquanto ele está preso, um monte de gente vai visitar e ele vai pregando para aqueles soldados. Você tem o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, saudando: toda a guarda pretoriana vos saúda. Ou seja, como é que esse pessoal todo ficou sabendo? Os da casa de César, ou seja, até lá, como é que esse povo se converteu? O apóstolo Paulo, ele não ficava assim: agora eu estou em crise, agora não dá para falar do evangelho. Não. Tá tudo em paz, Paulo prega. Tá tudo em crise, Paulo prega. Tá preso, Paulo prega. Tá solto, Paulo prega. Então você vê que, de fato, não eram as circunstâncias externas que impulsionavam Paulo. Assim também como não deve ser a nossa. Porque nós estamos vivendo um momento de crise, vamos evangelizar mais. Não vamos evangelizar porque está na crise, vamos evangelizar porque é a ordem do Senhor Jesus. Vamos usar os meios, ou seja, não vamos usar os meios de comunicação que dá, vamos continuar propagando por ser algo essencial da vida da igreja, da vida do povo de Deus. Quem é crente quer compartilhar do seu mestre, do seu Senhor. Quem crê em Jesus quer falar dele. Se a pessoa não tem vontade de compartilhar de Cristo, alguma coisa está errada na vida dela. Alguma coisa não está ainda bem desenvolvida. O cristianismo não chegou plenamente naquele coração. Então a gente precisa levar isso muito a sério. Então eu diria que nós devemos propagar uma nova epidemia que se alastre fortemente, como a que Paulo propagou em seus dias, tão rapidamente, que é a do evangelho. Pregar o evangelho. Que Deus nos dê a graça de falar: essas igrejas aí são uma peste, viu? Que os incrédulos olhem para nós dizendo: essas igrejas são uma peste, porque olha quanta coisa eles estão fazendo, estão pregando, estão ajudando, porque a gente não ajuda as pessoas só agora que está nessa situação. A maior quantidade de ajuda, o povo nem tem conhecimento, porque a própria Escritura nos ensina a fazer com a mão sem dizer com a outra. A gente não fica contando o que a gente faz.
mas são tantas ações de misericórdia, de bondade, aconselhamentos, conversão de pessoas que estavam perdidas. A gente ouve histórias de suicídio, mas a gente não sabe quantas pessoas que iriam se suicidar e não se suicidaram por causa da obra da igreja, por causa do evangelho que é disseminado. Quantos casamentos que iam se desfazer? Os índices eram ser muito maiores do que os que são. Por que não são? Por causa do evangelho que converte o coração do homem, converte o coração da mulher e faz essas pessoas buscarem uma restauração. Então, assim, o evangelho todo, para o mundo todo, para as pessoas, é o que a gente mais precisa. E assim como a Covid passa de um para o outro, o evangelho também a gente passa de um para o outro. Faz amizade com um, compartilha o evangelho, faz amizade com o outro, compartilha o evangelho, para que mais e mais pessoas possam ser transformadas. Então, eu diria que essa santa epidemia que salva vidas precisa continuar sendo disseminada no nosso tempo, em todas as épocas, na pandemia ou sem pandemia, em época de guerra ou época de paz, em todo o tempo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, a palavra de Deus deve ser ensinada sempre. E Deus vai aplicar a sua palavra no coração das pessoas, salvando uns, endurecendo outros, mas o reino dele vai continuar avançando, independentemente de nós. Mas como é bom quando nós, povo de Deus, nos engajamos na obra dele, porque é um privilégio. O reino de Deus está expandindo. A gente não expande o evangelho está expandindo. Deus vai fazer ele chegar onde ele quer. E o evangelho vai chegar onde Deus quer. Se eu não quiser me envolver com isso, Deus levanta outras pessoas e vai usar. Agora, que privilégio e que responsabilidade maravilhosa é a gente poder servir a Deus, honrar a Deus, privilégio de crer no Senhor Jesus, falar do Senhor Jesus, falar daquele que nos salvou, que a gente ama, e ver as pessoas sendo transformadas. Então, eu deixo aqui essa mensagem para todos que estão nos acompanhando, que você possa ser contagiado e ter as ações como o apóstolo Paulo. Eu quero finalizar citando uma das ações que o apóstolo Paulo desenvolveu, quando a Bíblia fala de um período que ele esteve em Éfeso, e muita gente se converteu. Ele fazia culto todo dia, né? E alugou uma escola, a escola de Tirano, e fazia cultos por um espaço de 2 anos. E olha só o que diz lá: durou o espaço de 2 anos, Atos 19:10. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Qual era a vontade do apóstolo Paulo? Nós vamos disseminar esse evangelho em toda a Ásia. Eu não quero que fique só aqui no nosso bairro, não só aqui na nossa cidade, não só aqui no nosso estado, mas em toda a Ásia. Eu quero ver isso aqui enchendo. E quando o apóstolo Paulo viu, ó, já não tem mais campo aqui, eu quero ir para outros lugares. Ele já queria ir para mais longe ainda. Então a gente percebe essa preocupação. E finalizo aqui lembrando e tentando tirar aquela ideia errada que muitas pessoas têm, que o estudo teológico e a obra missionária estão divorciados. Ou seja, tem uns que ficam só estudando, outros vão fazer a obra missionária. O maior teólogo que nós temos aqui no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. A maior quantidade de escritos doutrinários são dele, vem da pena dele. E é ele também o maior missionário. Como ele mesmo declara em 1 Coríntios 15, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos juntos, mas não eu, a graça de Deus comigo, como ele disse. Então, o maior de todos os teólogos é também o maior de todos os missionários. Ou seja, isso caminha junto. E é assim que a gente deve caminhar. Boa teologia, evangelho puro, genuíno, sendo propagado para pessoas de todos os lugares, de todos os cantos, para a glória de Deus. Para que o conhecimento do Senhor encha a terra como as águas cobrem o mar. Que esse seja o desejo do nosso coração e que nós possamos ver isso mais e mais acontecendo aqui também nas terras do sul. Amém. Pastor, o pessoal, ao longo que o senhor foi pregando aí, deixou algumas perguntas, se o senhor puder respondê-las. Reverendo Márcio, da Igreja de Rio Grande, aqui mandou uma pergunta. Qual o maior desafio que o senhor vislumbra para plantar e consolidar igrejas aqui no Rio Grande do Sul?
Olha, o que eu vou dizer de maior desafio? Eu acredito que o trabalho de plantação da igreja, como toda árvore, usando a expressão de plantar, né? Tudo tem um tempo certo, as coisas têm que acontecer na medida certa. A gente rega, a gente semeia, mas é Deus quem dá o crescimento. Agora, algumas coisas a gente tem que considerar. Pelo meu sotaque, você está vendo que eu não sou daqui. Muito embora, tia, já estou aprendendo a falar igual a galdeirada aí, mas eu não sou gaúcho. Então, assim, existem as peculiaridades de cada região, faz parte do trabalho missionário a gente entender onde que a gente está, respeitar a cultura, entender direito a essas questões para conseguir alcançar mais pessoas ainda. Então, nós estamos no Rio Grande do Sul, vejo desafios gigantescos aqui no Sul, porque nós temos 497 municípios, a nossa presença aqui não chega a 10% dessas quase 500 cidades, ou seja, tem quase 450 cidades que não tem ainda a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, são índices muito pequenos. E eu fico pensando, quando é que a gente vai ter, né, em cada cidade do estado do Rio Grande do Sul, uma IPB? É um desejo, é um sonho. Mas, então, qual é o grande desafio? Eu diria que o desafio primeiro e fundamental é a gente ter gente como o apóstolo Paulo, homens de Deus comprometidos, que possam depender totalmente de Deus e que venham para cá para servir ao Senhor, né? Nós temos mandado alguns para o seminário, preparando obreiros locais, que já entendem a cultura, o que facilita bastante, porque às vezes o cara passa um ano até para entender aqui, porque são várias mudanças. Rio Grande do Sul, eu costumo dizer que é transcultural, embora seja no mesmo país, é transcultural. A cultura daqui é totalmente diferente de qualquer outro lugar. Quem está morando no Rio ou em São Paulo, mudar para Minas, vai ter ali as mudanças culturais, mas tranquilo. O Rio Grande do Sul é diferente, né? Eu não estou nem aumentando ou diminuindo o valor de nenhuma cultura, eu só estou dizendo que é diferente, é transcultural. É como se você fosse para o Uruguai. O Uruguai é outra língua, tem outros desafios, é outra cultura. Aqui também é. Só que é a mesma língua, português, o que já facilita. Mas eu vi já que muitos obreiros vieram para cá, muitos plantadores vieram para cá, e eles não permaneceram porque eles desconsideraram aspectos culturais. E eu diria que a gente precisa considerar isso. Cristo pregava com a cultura em mente. Cristo sabia de todas essas coisas quando ele abordava pessoas distintas, como abordou a mulher samaritana. E a gente deve aprender a fazer isso também. Eu diria que o grande desafio é permanecer firme, fiel, não se corromper, não se vender, não mudar o evangelho, porque na busca de tentar se contextualizar, às vezes a pessoa rompe princípio bíblico. E a gente não pode romper com a Escritura, né? A gente precisa demonstrar fidelidade a Deus, fidelidade que é exatamente pregar o evangelho todo de nosso Senhor Jesus Cristo para o homem inteiro. E ao fazer isso, nós podemos ter, com certeza, querendo Deus, nos abençoando, concedendo sua graça, fazer esse trabalho avançar. Eu vi um pouco da história do Rio Grande do Sul. Eu não posso, nem quero julgar pessoas que por aqui já passaram, mas durante muito tempo, se você via assim, um missionário que às vezes não dá certo em canto nenhum, aí manda para um trabalho, uma frente de trabalho, quando na verdade você tem que botar os seus melhores para estar na frente, e não quem vai tentar rever a vida. Gente está com a vida toda bagunçada, com caráter que não revela o caráter de Cristo. Então essas coisas são bem complicadas. Então você tem pessoas de bom caráter, porque Deus abençoa pessoas. Deus não abençoa métodos, Deus não abençoa estrutura específica, Deus abençoa pessoas. Se Deus quiser nos abençoar para fazer a sua obra, Ele vai nos abençoar. E ninguém vai segurar. Agora, se você tiver todas as estratégias, todos os mecanismos, e não tiver a bênção de Deus, você vai patinar o resto da vida e não vai conseguir. Mas quando um trabalho for para frente, isso aqui é muito interessante. Quando o trabalho vai para trás, a gente deve olhar assim, Senhor, o que eu estou falando de errado? Me ajude, me dê ideias. Agora, quando estiver indo para frente, você também não pode... tá vendo aí? Aprende comigo aí, que agora eu já sei. Você tem que ter a humildade de dizer a graça de Deus. Então não fica nada para nós, né? Bom calvinista vai sempre fazer assim. Se tem culpa aqui, a culpa é minha. Se tem alguma coisa boa, é graça de Deus. E assim a gente permanece, como o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam
avanço para as que estão diante de mim. Então, acho que um grande desafio que nós temos é permanecer, perseverar, não mudar a mensagem, porque a gente vai ser tentado. Vão surgir vários convites, você manter seu foco ali, seus olhos fitos no Senhor, não negociar princípio bíblico, não mudar a sua pregação para atender grupo A ou grupo B. Prega o evangelho, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E Deus vai fazer uns ficar com raiva e não vir mais. E Deus vai fazer outros amarem e virem fazer parte. É isso que o evangelho faz. Ou a pessoa ama ou odeia. Mas a gente não consegue abraçar todos da mesma forma. Pastor, mais uma pergunta. O Rogério Moura, que também foi membro em Canoas, mas hoje está aqui em Pelotas, né? Querido diácono ali, nosso aqui por um tempo. Isso, hoje é diácono aqui na nossa comunidade também. Ele pergunta, nesse momento de distanciamento, quais estratégias o senhor acha que a igreja pode adotar para se aproximar das pessoas? Eu, só complementando a pergunta dele, até para auxiliar o senhor, 2 estratégias, pelo menos, que a gente consegue usar nesse período para alcançar as pessoas, né? Olha, a principal forma hoje em dia a gente tem que continuar conectado com as pessoas. A gente tem um grande benefício, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? São os meios de comunicação. Eu diria que esses são fundamentais. O doutor Ronaldo Lidório, no seu livro Plantando Igrejas, ele fala de evangelização abundante. Você ter multiformes mecanismos para evangelizar. Então, você não pode fechar numa coisa só. Você está fazendo isso aqui? Eu quero investir 10 mil panfletos nas ruas. Tá bom, vai. Mas você não faça só isso, não. Faça 10 mil panfletos e bota um programa de rádio. Mas não faça só o panfleto e programa de rádio, não. Faça também um trabalho no Instagram. Faça uma live para as crianças. Faça um trabalho para as mulheres. Faça um trabalho de adolescentes. Ou seja, multiformes atividades. Uma delas vai dar. Você vai lançando, semeando, e Deus vai fazer colher, fazer nascer aquilo que Ele quiser. Mas eu acredito que nós devemos, sim, hoje nos utilizar bastante disso. Eu até diria que a nossa igreja presbiteriana, Deus nos deu uma oportunidade, em sua soberania, Deus está usando o coronavírus para botar os pastores para sair de dentro de suas casas, né? Porque, via de regra, comparando agora os presbiterianos, e eu não posso deixar de dizer isso, se alguém nos acompanha que não é presbiteriano, fica com raiva que eu vou dizer não. Mas, assim, os pastores presbiterianos são muito bem preparados, via de regra. Os pastores presbiterianos, eles têm um tempo de maturação na igreja local, tem que ficar pelo menos 3 anos de observação. Aí ele vai para o presbitério, se for aprovado pelo conselho. O presbitério vai julgar se manda ele para o seminário. Se for, aí ele vai estudar 4 anos pelo menos para poder servir lá no futuro. Aí volta, vai ser licenciado pelo menos 1 ano. Depois da licenciatura, pode até ser 2 ou 3 anos, vai ser ordenado. Ou seja, olha o tempo que passa. Então, aí pelo menos uns 8 anos aqui que eu citei. Então, eles são maturados, eles são preparados ali para pregar o evangelho. E aí, esses pastores que têm conteúdo, que têm mensagem bíblica, calvinista, mensagem fiel, esse pessoal às vezes prega em suas igrejas para 5 pessoas, 10, 15, 30. Mas agora eles estão podendo entrar na internet. Foi a revolução que Deus fez dos meios de comunicação. Uma vez, a pedido do reverendo Roberto Brasileiro, eu fui na Rede Pampa, ali em Porto Alegre, para ver quanto custaria para a gente ter o programa Verdade e Vida aqui, porque passava como é que é aquela TV? Rede TV, e não passava aqui. E eu fui lá ver. Rapaz, quando eu fui ver o preço, só para a região metropolitana de Porto Alegre, é mais caro do que o que eles pagavam já no Brasil todo. Nossa. Aí você fala, como é que a gente não vai concorrer com essas igrejas que são exploradoras da teologia da prosperidade, que arrancam a pele dos seus membros com falsas promessas? A gente não faz esse tipo de trabalho. Mas a gente ficava ali, quando não posso ter um programa de TV, não dá para ir para a rádio direito, porque é tudo muito caro. Aí Deus fez a revolução por onde? Pela internet. Cada um tem seu canal. Aqui no Sul tem muita gente que tem chegado à igreja. O reverendo Augusto Nicodemos, que é uma sumidade, tanto da IPB como de outras denominações, uma referência no Brasil, no mundo.
Esse homem prega lá e as pessoas chegou a ouvir o Nicodemos. Eu quase que já conheço a história toda quando a pessoa vem me contar, né? E todas as nossas igrejas têm visualizado isso. Então, o meio de comunicação que a gente tem hoje, a gente precisa explorar mais, melhorar, tentar descobrir como é que funciona esse negócio. A gente nunca dava muita atenção para isso. Talvez com aquele posicionamento assim, não, vamos ser mais humildes, para que ficar botando a cara lá, vamos ficar aqui só com o nosso povo. Mas aí Deus nos fez agora, você vê praticamente todos os pastores usando de Zoom para fazer reuniões, de lives no Instagram, YouTube, Facebook. Ou seja, são maneiras da gente continuar. Então, acho que a gente tem que continuar fazendo isso mesmo. Levando a mensagem, não precisa inventar muita coisa, tem muita gente que está produzindo material, compartilha isso, manda alguém assistir, ouvir, e são formas maravilhosas de alcançar o coração das pessoas. Quando o pessoal chega aqui em Pelotas com essa história, pastor, eu ouvi o pastor Nicodemos, eu ouvi o Hernandes, fala, mas aqui é o Rodrigo, esse pessoal não tem. Pastor, aqui na nossa igreja a gente tem o costume de toda quinta-feira, o nosso Ministério de Intercessão está em oração pelas igrejas e pelos pastores do Rio Grande do Sul. Toda quinta-feira temos orado por Canoas, orado pela sua vida também, né? E eu queria que a gente fizesse de forma prática agora. Se eu estivesse orando pela igreja de Pelotas, depois eu vou estar orando pela igreja de Canoas. Pode ser? Claro. O senhor pode começar, então? Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te damos graças pela oportunidade de conversarmos sobre assuntos referentes ao teu reino. E a nossa oração nesse momento, ó Deus, é para que tu venhas abençoar todos que estão nos acompanhando agora e de maneira muito especial a Igreja Presbiteriana de Pelotas. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando o povo que ali congrega, especialmente nesse período, que o Senhor venha sustentar o teu povo, não venha deixar que o desânimo ou a falta de convivência venha abalar a comunhão dos crentes, mas que eles possam permanecer firmes e fiéis. Que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja, o conselho, pastor, presbíteros, para que, ó Deus, sejam firmes, fiéis, comprometidos com a tua palavra, com os símbolos de fé da tua igreja, para que o teu reino avance por meio dessa igreja, que já tem muitos e muitos anos. Trabalho que começou em 1925 e que tem sido, ao longo dos anos, moldado, guiado, orientado pelo Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe todos que ali congregam. Obrigado, Deus amado, pela instrumentalidade das lideranças já passadas, por aqueles que foram importantes na história dessa igreja. Te agradecemos pelas lideranças existentes e por aquelas que ainda surgirão e que estão já na igreja. Que o Senhor abençoe esses irmãos. Abençoe os diáconos da igreja para que possam ter ações de socorro na direção do teu povo. Abençoe, a Deus amado, as demais lideranças existentes de cada sociedade interna, de cada grupo, desde as crianças até os mais velhos, todos possam ser assistidos, amados e queridos do Senhor. Que abençoe, ó Deus, também o teu servo como pastor dessa igreja, para que no abrir de seus lábios e no pregar, possa ser usado por ti para transmitir a tua palavra firme, fiel, para que o reino de Deus continue expandindo e a Igreja Presbiteriana de Pelotas seja um instrumento teu para a expansão do teu reino nessa cidade e em outras cidades do seu entorno. Que a bênção do Senhor de fato esteja sobre essa igreja, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus, muito obrigado pela noite que tivemos, muito obrigado pela vida do reverendo Daniel, da sua família, Deus, que está aqui no Sul. Continua, Deus, a colocar no coração deles, Deus, um amor pelo nosso estado, para que o Senhor possa, Deus, através da vida dele, através da igreja de Canoas, Deus, ainda instrumentalizar, Deus, a plantação de mais igrejas no nosso estado. Guarda o seu coração, guarda a sua saúde também, Deus, em nome de Jesus. Quero orar pela Igreja Presbiteriana em Canoas, uma igreja faz parte da minha história, a qual tenho tanto carinho. Deus, que o Senhor abençoe essa igreja, que realmente ela venha a cada momento e a cada dia, Deus, firmar cada vez mais, Deus, os passos, para que possa continuar a construir, Deus, a história, Deus, não só dela, mas da propagação do Evangelho no nosso estado. Quero orar agora nesse momento também por cada pessoa, Deus, que esteve conosco nesse tempo,
Guarda, Deus, as suas casas, seus lares, Deus. Abençoa os seus corações, para que possam ter Cristo sendo gerado e edificado nas suas vidas. Aquece, Deus, aqueles que precisam, Deus, ser preenchidos, Deus, com o Teu Espírito Santo. Continua conosco, Deus, é no nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Pastor, últimas palavras para o pessoal. Muito bem, todos que estiveram nos acompanhando, desejo sincero que Deus abençoe suas vidas, permaneçam firmes, permaneçam fiéis, servindo ao Senhor, porque importa sermos encontrados fiéis. Deus é fiel a cada um de nós e nós devemos refletir esse aspecto de seu caráter. Para aqueles que estão nos acompanhando que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, eu queria que você pudesse ter a oportunidade de visitar nossas igrejas, ainda que virtualmente, ou assistir nossas programações. Nós temos, inclusive, aqui de Canoas, feito transmissões ao vivo dos cultos dominicais, domingo às 9 da manhã, domingo às 18 horas. Também nas quintas-feiras, estudos bíblicos voltados à vida da família. As mulheres têm estudo específico focado para as mulheres, toda quarta-feira de tarde. Então, ouça mais do Evangelho, porque a melhor coisa que pode acontecer em sua vida é você ouvir o Evangelho. Se você é descrente, ouça o Evangelho. Se você é crente, ouça o Evangelho. Se tem muito tempo de cristão, ouça o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o que traz esperança, é o que traz alento para a nossa vida, é a superabundante graça de Deus. E eu desejo que você possa desfrutar das bênçãos que Deus tem reservado para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém. Pastor, a Soraya de Várzea do Poço está lhe mandando um abraço aqui. É ela, o seu esposo. Rapaz, coisa boa. É. Essa foi da minha primeira igreja onde eu pastoreei. Tenho muita saudade desses irmãos queridos. Que bom. Um abraço para todos de Várzea do Poço, para a Soraya também. Ela falou que está muito feliz de ver o senhor aí pela live. Pastor Daniel, muito obrigado pela sua presença, por estar conosco nesse processo. Deus abençoe sua vida, família e ministério. A você que esteve conosco também nessa noite, Deus abençoe o seu coração, guarde a sua fé. Como eu tenho falado sempre para você, nós servimos a um Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser para todo sempre. Ele está no controle de toda a situação. Então, que Deus abençoe a sua vida. Quero reiterar aquilo que o pastor Daniel acabou de falar. Se você não faz parte de Pelotas, se você não faz parte da região de Canoas, eu quero desafiar você a procurar uma igreja presbiteriana na sua cidade ou na sua região, porque eu tenho certeza que você vai encontrar pastores que vão cuidar e zelar da sua vida nesse momento. Deus abençoe você, nos laços do amor do crucificado. Até a próxima. Tchau, tchau, pastor. Tchau. Deus abençoe. Amém.